Olá, meu querido, minha querida. Vou fazer esse vídeo. Esse vídeo é sobre um estudo sobre o Natal. Talvez eu divida ele em duas ou três partes. Tem muito conteúdo sobre a verdade sobre o Natal. O conhecimento não ocupa espaço. O saber não ocupa espaço. É importante buscar o conhecimento, estudar, ler, meditar, buscar as origens. É importante estudar, saber a história das coisas, saber as origens. Estudar é sempre importante, independente se você é cristão, cristã, depende da sua religião. O saber, o conhecimento é importante, conhecimento é poder. E gostou do vídeo, peço que compartilhe. A verdade sobre o Natal. Aqui diz: você acha importante saber a verdade sobre as celebrações e ensinamentos religiosos? Então, talvez já tenha feito as seguintes perguntas: será que Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Quem foram os reis magos? E será que eram realmente três? Que tipo de estrela os guiou até Jesus? O que o Papai Noel tem a ver com Jesus e o seu nascimento? São coisas que ninguém para meditar, né? 5. Qual é o conceito de Deus sobre o costume de dar presentes ou, para ser mais exato, o de trocar presentes no Natal? Com base na Bíblia e em fatos históricos, vejamos as respostas a essas perguntas. 1. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Crença popular. Segundo a grande enciclopédia Barça, o Natal é uma festa cristã celebrada no dia 25 de dezembro, em comemoração ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. A sua origem. A escolha do dia 25 de dezembro não tem precedente bíblico, diz a The Christmas Encyclopedia, Enciclopédia do Natal, mas vem das festividades romanas pagãs, que eram realizadas no fim de ano, por volta do solstício de inverno. Depois pesquise o que é solstício de inverno no hemisfério norte. Estas festividades incluíam as Saturnais, ou Saturnálias, em homenagem a Saturno, deus da agricultura, da colheita e etc. E as festividades combinadas dos dois deuses sóis, o Sol romano e o Mitra persa, comenta mesmo a enciclopédia. O aniversário de ambos era comemorado no dia 25 de dezembro, no solstício de inverno, segundo o calendário juliano. Estas festividades pagãs começaram a ser cristianizadas no ano 350, quando o Papa Júlio I declarou 25 de dezembro como o dia do nascimento de Cristo. Aos poucos, a natividade foi incorporando ou substituindo todos os outros rituais solsticiais, que tem a ver com o Sol. Diz a The Encyclopedia of Religion, Enciclopédia da Religião, imagens do Sol passaram a ser cada vez mais usados para retratar o Cristo ressuscitado, que também era chamado Sol Invictus, Sol invicto, Sol invencível. E o antigo disco solar se tornou a auréola dos santos cristãos. Por isso você vê aí esse disco solar nessa esfera, em homenagem ao Deus Sol, uma alusão indireta ao Deus Sol, o Deus pagão Mitra romano. E Saturno também, Saturno, deus da agricultura romano. O que a Bíblia diz não revela a data. A Bíblia não revela a data do nascimento de Jesus, mas podemos ter certeza de que não foi em 25 de dezembro. Por quê? A Bíblia diz que, quando Jesus nasceu, havia pastores vivendo ao ar livre, cuidando de seus rebanhos à noite perto de Belém. Lucas 2:8. Está registrado lá que os pastores estavam com suas ovelhas no campo. A estação fria e chuvosa geralmente começava em outubro, e os pastores, em especial nas regiões frias das montanhas, como nas redondezas de Belém, colocavam suas ovelhas em abrigos para protegê-las da noite. O tempo mais frio, que às vezes era acompanhado de neve, ocorria em dezembro. Então as ovelhas não poderiam estar num ambiente tão inadequado, tão
frio, porque a ovelha é um animal muito sensível, né? E quando Jesus nasceu, os pastores estavam com suas ovelhas no campo. Lucas 2,8 afirma. É interessante que os primeiros cristãos, muitos dos quais haviam acompanhado Jesus em seu ministério, nunca comemoraram o nascimento dele em nenhuma data. Na realidade, em obediência à sua ordem, eles comemoravam apenas a sua morte. Apenas a sua morte. Está registrado em Lucas 22, do 17 ao 20, 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Mesmo assim, alguns talvez digam, será que o fato de a origem ser pagã importa? Para Deus importa sim. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e em verdade, disse Jesus Cristo. João 4, 23. Quem foram os reis magos? Eram mesmo 3? Crença popular. Guiados por uma estrela do leste, 3 reis magos levaram presentes a Jesus, que estava numa manjedoura, num estábulo. Pastores também apareceram em algumas representações dessa cena. Sua origem. Além do relato breve contido na Bíblia, todas as informações sobre os reis magos se originam principalmente de lendas, diz da The Christmas Encyclopedia. O que a Bíblia diz? A Bíblia não diz quantos reis magos visitaram Jesus. Pode ter sido 2, 3, 4 ou mais. A palavra mago, traduzida em algumas Bíblias por sábios, refere-se a astrólogos ou feiticeiros. E a Bíblia diz que a astrologia e a feitiçaria são práticas detestáveis para Yahvé, o Eterno. Deuteronômio 18, do 10 ao 12. Visto que a viagem do Oriente foi longa, os astrólogos não chegaram a tempo para visitar Jesus no estábulo. Na realidade, talvez após meses de viagem, eles entraram na casa onde Jesus estava morando. Ali viram a criancinha com Maria, sua mãe. Mateus 2, 11. Que tipo de estrela guiou os astrólogos? Considerar que a estrela fez nos ajuda a responder essa pergunta. Ela não guiou os astrólogos diretamente a Belém, mas a Jerusalém. Ali, o rei Herodes ficou sabendo que eles procuravam por Jesus. Herodes convocou então secretamente os astrólogos que lhe falaram sobre o rei dos judeus. Daí o rei disse, ide procurai cuidadosamente a criancinha, e quando a tiverdes achado, avisai-me. O interessante de Herodes em Jesus, porém, não era nada nobre. Na verdade, esse governante orgulhoso e sem escrúpulos estava decidido a matar Jesus. Mateus 2, do 1 ao 8 e versículo 16. É interessante que foi só depois disso que a estrela levou o astrólogo a Belém. Daí ela se deteve acima da casa onde Jesus estava. Mateus 2,9. Fica claro que essa não era uma estrela comum, além disso porque Deus que havia usado anjos para informar pastores humildes sobre o nascimento de Jesus, agora usaria uma estrela para guiar astrólogos pagãos. Primeiro, ao inimigo da criança e só depois disso a ela própria. A única conclusão lógica é que a estrela era um instrumento maléfico de Satanás que tem o poder para fazer coisas dessa natureza, segundo Tessalonicenses 2:9 e 10. Depois você lê. É irônico que o enfeite que costuma ser colocado no topo das árvores de Natal é justamente a chamada estrela. Estrela que guiou os reis pagãos, né? O que o Papai Noel tem a ver com Jesus e o seu nascimento? Crença popular. Em muitos países, o Papai Noel, também chamado em alguns lugares de Pai Noel, é um personagem que traz presentes às crianças. Elas escrevem cartas para ele pedindo presentes, que, de acordo com a tradição, são feitos no Polo Norte com a ajuda de duendes. Sua origem. De acordo com o conceito popular, o mito do Papai Noel origina-se de São Nicolau, arcebispo de Mirra, na Ásia Menor. Hoje Turquia, atual Turquia, país ali chamado Turquia. Praticamente tudo que foi escrito sobre São Nicolau se baseia em lendas, diz a Christmas Encyclopedia. Histórica e biblicamente o Papai Noel não tem nada a ver com Jesus Cristo.
O que a Bíblia diz? Sendo que agora pusestes de lado a falsidade, falai a verdade, cada um de vós com o seu próximo. Os mais próximos de nós são os membros da nossa família. Efésios 4:25. Depois leia. A Bíblia também diz que devemos amar a verdade e falar a verdade no coração. Zacarias 8:19, Salmos 15:2. Contar às crianças que o Papai Noel traz presente no Natal pode parecer algo inocente. Mas será que é correto ou sábio enganar crianças pequenas, mesmo que a intenção seja boa? Você não acha irônico que uma ocasião que supostamente seria para honrar Jesus seja usada para enganar crianças? Qual o conceito de Deus sobre a troca de presentes e as festanças no Natal? O costume. A generosidade natalina é um pouco diferente. A pessoa que dá um presente geralmente espera receber outro em troca. Além disso, a época do Natal é marcada por festas com muita comida e bebida. Suas origens. As antigas Saturnais ou Saturnárias romanas iam de 17 a 24 de dezembro, quando havia troca de presentes. As casas e as ruas ficavam agitadas com barulho de festanças, bebedeiras e comportamento descontrolado. As Saturnais eram seguidas por um evento que celebrava o primeiro dia de janeiro. Essa celebração festiva costumava durar cerca de 3 dias. Provavelmente as Saturnais e o 1º de janeiro eram comemorados como se fosse uma só festividade. O que a Bíblia diz? A alegria e a generosidade caracterizam a adoração verdadeira. Sede jubilosos, ó justos, e gritai de júbilo, diz a Bíblia. Salmo 32:11. Essa alegria geralmente está relacionada à generosidade. Provérbios 11:25. Há mais felicidade em dar do que há de receber, disse Jesus Cristo, Atos 20:35. Ele também disse, praticai o dar, ou seja, tenha o hábito de ser generoso. Lucas 6:38. Esse tipo de generosidade tem pouco a ver com a troca de presente, que é praticada de forma mecânica, simplesmente por obrigação social. Descrevendo o verdadeiro espírito de generosidade, a Bíblia declara: cada pessoa deve dar de acordo com o que resolveu no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama a pessoa que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Quem segue esses excelentes princípios bíblicos dá presentes, porque seu coração generoso o motiva a fazer. Isso, não importa a época do ano, sem dúvida agir assim resulta em bênçãos da parte de Deus e nunca será um fardo. Uma invenção enganosa. Quando comparados ao que a Bíblia diz, praticamente todos os aspectos do Natal têm origem pagã ou são uma distorção dos relatos bíblicos. Assim, os costumes natalinos são cristãos. Só no nome. Como isso aconteceu? Séculos após a morte de Cristo, surgiram muitos falsos instrutores, assim como a Bíblia havia predito, 2 Timóteo 4:3, os falsos profetas, falsos ensinadores. Depois você lê 2 Timóteo 4:3 e 4. E esses homens sem escrúpulos estavam mais interessados em tornar o cristianismo atraente aos povos pagãos do que em ensinar a verdade. Incorporaram aos poucos celebrações pagãs populares e as rotularam de cristãs. A Bíblia adverte que esses falsos instrutores explorariam as pessoas contando-lhes coisas que eles mesmos inventaram. O julgamento contra eles foi determinado há muito tempo atrás e eles não escaparão daquele que vai destruí-los. 2 Pedro 2, 1 ao 3. As testemunhas de Jeová levaram a sério essas palavras e toda a Bíblia, pois as encaram como a palavra escrita de Deus. 2 Timóteo 3,16. Por isso elas rejeitam celebrações e costumes religiosos falsos. Será que são infelizes por causa disso? Pelo contrário, como veremos a seguir, elas sabem por experiência própria que a verdade bíblica liberta. Parágrafo 8. Pelo visto, Jesus nasceu durante o antigo mês judaico de Itanim, setembro ou outubro. Veja a obra de referência, Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 2, página 538, publicado pelas Testemunhas de Jeová. Ceifa-se o que semeia.
Houve uma época em que as autoridades eclesiásticas lutavam com unhas e dentes contra qualquer vestígio do paganismo, comenta o livro Christmas Customs and Traditions, Their Story and Significance, Costumes e Tradições do Natal, sua origem e importância, mas com o tempo os líderes religiosos ficaram mais preocupados em encher suas igrejas do que em ensinar a verdade. Assim começaram a fazer visitas grossas a essas práticas pagãs, e mais tarde as aceitaram de braços abertos. Nós ceifamos o que semeamos, diz a Bíblia, Gálatas 6,7. Depois de semear seus campos com as sementes do paganismo, as igrejas não deveriam ficar admiradas da colheita resultante. Uma celebração que supostamente honra o nascimento de Jesus se torna uma desculpa para bebedeiras e festanças. Os shopping centers ficam mais populares que as igrejas. Famílias se afundam em dívidas para comprar presentes e crianças confundem mito com realidade, o Papai Noel com Jesus Cristo. Não é à toa que Deus disse: cessar de tocar em coisa impura, 2 Coríntios 6,17. A época do Natal, como a antiga festividade dos Saturnais, é marcada por festas, muita comida e bebida. Aqui está o crédito, né? Mary Evans, Pitch Library, jw.org, site das Testemunhas de Jeová. Nesse ponto, eles estão certos, né? Nesse ponto, sobre o paganismo, em alguns aspectos, eles estão até certos, né? Muito embora tenha uma visão distorcida do cristianismo, né? Mas, esse ponto do Natal, eles têm razão. A história do paganismo, da idolatria e do Natal. A história que não foi contada. Pastor Ricardo Guimarães. Fonte: site da videira, rio.com.br. Dizem os historiadores que quem não conhece a história corre o risco de cometer os mesmos erros do passado. Por isso é que devemos nos reportar ao passado para conhecermos a verdade acerca de um tema tão importante como é o Natal. Quando o vidente João, da ilha de Patmos, teve essa revelação, possivelmente ele não imaginava que a igreja chegaria ao ponto de contaminação que chegou. Hoje nós vivemos o cristianismo mesclado com a falsa religiosidade babilônica, e a comemoração do Natal é uma prova nítida dessa influência pagã no seio da igreja. Eu oro para que você receba esse estudo com a mente e com o coração aberto, pedindo ao Espírito Santo que o ajude a andar de conformidade com as Sagradas Escrituras. Eu tenho plena certeza de que, quando a verdade entrar em seu coração, você receberá a testificação dos céus e desfrutará da paz e da alegria no seu espírito. Como tudo começou. Em Gênesis 11:2 está escrito que logo após o dilúvio, quando os homens começaram a se espalhar novamente, acharam um vale na terra de Siná, onde habitaram. Foi justamente nesta terra de Siná que uma cidade foi edificada e recebeu o nome de Babilônia, onde depois ficou conhecida também como Mesopotâmia. Nimrod ou Nimrod, Tamuz e Semiramis, a origem da idolatria. O local onde foi edificada a cidade da Babilônia era uma terra muito produtiva, mas havia um sério problema, entre outros, que ameaçava os seus moradores constantemente. Animais selvagens atacavam os habitantes, espalhando medo e insegurança na cidade. De forma que a maior anseio do povo era obter segurança e proteção. Mas quem poderia oferecer? Em Gênesis 10, do 8 ao 9, a Bíblia diz que Nimrod se tornou poderoso sobre a terra e era um poderoso caçador diante do Senhor. E foi justamente ele quem se propôs a suprir a necessidade de proteção daquele povo, ganhando cada vez mais respeito e devoção de todos. Muito inteligente e corajoso, Nimrod foi se tornando cada vez mais famoso no meio daquela civilização. E com tanto prestígio que tinha, montou um novo sistema de proteção. Ao invés de lutar contra os animais selvagens, organizou as pessoas em cidades e circundou as cidades com muros de proteção. E quanto mais atuava entre o povo, mais respeito ganhava, até que resolveu transformar as cidades organizadas em um reino. E foi o que fez. Nimrod organizou o primeiro reino mencionado na Bíblia, que se chama Babel, conforme
em Gênesis 10:10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Nimrod era neto de Cã, ou Cão, né? Filho de Noé, e foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que até hoje domina o mundo, sistema de competição organizado de impérios e governos pelo homem, baseado no sistema econômico de competição e de lucro. Nimrod não apenas construiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, como a antiga Nínive e muitas outras cidades, conforme escreveu Ralph Woodron em sua obra Babilônia, a religião dos mistérios, seja quais forem os melhoramentos que tenham sido feitos por Nimrod, devem ter sido bons e corretos, mas Nimrod foi um governante iníquo. O nome Nimrod vem de Marad e significa ele se rebelou. A expressão de que ele foi um poderoso diante do Senhor pode trazer um significado hostil da palavra diante, sendo algumas vezes utilizados como significado contra o Senhor. A Jewish Enciclopédia diz que Nimrod foi aquele que fez todo o povo rebelar-se contra Deus. Nimrod era tão perverso que se diz que ele casou-se com a própria mãe Semiramis. O notável historiador Josefo escreveu: agora foi Nimrod que excitou a tal afronta e contenda contra o Deus. Ele também gradualmente mudou o governo, levantando-o à tirania, não vendo qualquer outra maneira de desviar homens do temor de Deus. As multidões estavam muito prontas a seguir as determinações de Nimrod. Eles construíram uma torre, não medindo sofrimentos, nem sendo em nenhum grau negligente a respeito da obra. E por causa da multidão de mãos empregadas nela, ela cresceu e ficou muito alta. O lugar onde eles edificaram a torre é agora chamado Babilônia. Alexandre Slope, autor de As Duas Babilônias, baseado em pesquisas e diversas informações históricas, descreve com detalhes como a religião babilônica se desenvolveu em torno das tradições concernentes a Nimrod, sua esposa Semiramis e seu filho Tamuz. Quando Nimrod morreu, de acordo com as antigas narrativas, seu corpo foi cortado em pedaços, queimado e enviado a várias áreas. Após a morte, que foi grandemente pranteada pelo povo babilônico, sua esposa Semiramis reivindicou que ele agora era o Deus Sol. Mais tarde, quando deu à luz a seu filho Tamuz, reivindicou que este filho Tamuz era seu herói, Nimrod renascido. A mãe de Tamuz havia provavelmente escutado a profecia do Messias que viria a ser nascido de uma mulher, pois esta verdade era conhecida desde os tempos de Adão. Ela reivindicou que seu filho fora concebido de maneira sobrenatural e que era a semente prometida ou Salvador, na religião que se originou daí. Contudo, não somente o filho foi adorado, mas a mãe também passou a ser adorada. Por meio de suas artimanhas e de sua astúcia, Semiramis converteu-se na rainha do céu dos babilônicos, e Nimrod, sob vários nomes, converteu-se no divino filho do céu. Por gerações neste culto idólatra, Nimrod passou a ser o falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Nesse falso sistema babilônico, a mãe e a criança, ou mais tarde a virgem e o menino, isto é, Semiramis e Nimrod, redivivo, transformaram-se em objetos principais de adoração. Essa veneração da virgem e o menino espalhou-se pelo mundo afora, mudando de nome em cada país e língua. No Egito chamava-se Ísis e Oríse, na Ásia Cibele e Deós, na Roma pagã Fortuna e Júpiter, e até mesmo na Grécia, China, Japão e Tibete encontra-se o equivalente de Madonna, minha dona ou minha senhora, muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Esse sistema de idolatria espalhou-se da Babilônia para as nações, pois foi desta localização que os homens foram espalhados por sobre a face da terra, conforme a descrição de Gênesis 11, 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Só que, para onde iam os moradores da Babilônia, levavam consigo as práticas do culto pagão, de adoração a Semiramis e a Tamuz, citado por Ralph Woodron Leird em sua obra Nínive e seus remanescentes, declara que temos o testemunho conjunto da história sacra e profana, que a idolatria originou-se na área da Babilônia, o mais antigo dos sistemas religiosos. Quando Roma tornou-se império mundial,
É fato conhecido que ela assimilou dentro do seu sistema os deuses e religiões dos vários países pagãos que dominava. Desde a Babilônia era a fonte do paganismo. Desses países podemos ver como a religião primitiva de Roma pagã não era outra senão o culto babilônico, que havia se desenvolvido e tomado várias formas e nomes diferentes nos países para os quais foram. Yeshua HaMashiach, o verdadeiro Filho de Deus, veio ao mundo fisicamente no período em que Roma dominava o mundo. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, instaurando uma nova era, a era da graça de Deus, deixando-nos seus ensinamentos que, mais tarde, foram escritos por seus discípulos e apóstolos. Mas, por causa da conveniência dos homens, que estavam mais preocupados em agradar os homens do que a Deus, muitos dos ensinos de Jesus foram contaminados pelo paganismo babilônico. Mesmo nos tempos do apóstolo Paulo, já havia tentativas de se fundir o cristianismo com o paganismo, pois o apóstolo escreve em Tessalonicenses 2, do 3 ao 7. Já que naquele tempo o mistério da iniquidade estava operando. Infelizmente, foi isso que aconteceu. O cristianismo nasceu em Jerusalém, mas a Roma catalisadora das religiões pagãs, que tem origem na Babilônia, como vimos, foi aos poucos mesclando a mensagem pura com práticas religiosas antigas. O cristianismo viveu dois momentos distintos. O primeiro foi o período da perseguição, quando os imperadores romanos ordenaram que os cristãos fossem presos, lançados às feras, queimados vivos, crucificados e sujeitos a todo tipo de tortura, conforme podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos. E sabe qual era o principal motivo dessa perseguição? A determinação dos cristãos em não aceitar o costume e crenças idólatras adotadas pelos romanos. O segundo momento aconteceu no século IV, quando o então imperador romano Constantino professou sua conversão ao cristianismo. Ele deu ordens para que cessassem todas as perseguições e cristianizou todo o império, a começar por seu exército. A partir daquele momento, os bispos receberam honrarias, a igreja começou a receber reconhecimentos, poderes políticos. Mas por tudo isso, um grande preço teve que ser pago. Muitos compromissos foram feitos com o paganismo. Em lugar da igreja ser separada do sistema que operava, ela se tornou parte do sistema. O imperador, mostrando favor, exigiu um lugar de liderança na igreja, pois no paganismo os imperadores eram tidos como deuses. Daí em diante, misturas por atacado foram feitas do paganismo com o cristianismo, especialmente em Roma. Todo esse pano de fundo é para nos ajudar a entender como a celebração do Natal em 25 de dezembro entrou em cena com costumes e formas adotadas do paganismo babilônico, onde Roma foi apenas uma ponte para a propagação. Benvi.org, a história do paganismo, da idolatria e do Natal. O site aí também que nos ajudou, que nós consultamos. E o outro que eu já citei, né, o JW Testemunho de Jeová. Nos baseamos, que acesse aqui, né? Tem um outro estudo também sobre o Natal nesse site aqui, pt.slideshare.net. Márcio de Medeiros, Verdade sobre o Natal. Tem lá em forma de slides, né, os slides, contando também um pouco sobre o paganismo do Natal. Um vídeo já fiz já há alguns anos atrás. E aqui é a nossa página do Face. Márcio de Medeiros Lima. Márcio de Medeiros Lima, página do Face. Curtir, eu retribuo. Eu curto também, ok? Se acesse. Vou tentar deixar aí na caixa de descrição embaixo os links aí desse site e dessa página do Face. Se gostou do vídeo, compartilhe, divulgue, deixa o like, ative o sininho, inscreva-se, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos ajude aí, ore pela gente. E conhecimento, repito, conhecimento é poder, conhecimento nunca é demais. Busque o conhecimento, leia, pesquise, informe-se, estude, pesquise a origem das coisas, indague, pergunte, seja crítico, seja questionador, seja inquiridora, questionador, crítico, analise, reflita. O saber não ocupa espaço, conhecimento nunca é demais, ok?
Muito obrigado. Temos outros vídeos também interessantes aí para agregar conhecimento, para você não ficar alienado, para você conhecer a história das religiões, dos costumes, ok? Forte abraço, fique com Deus. Muito obrigado.